Que a doce paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. Estamos aqui presentes para mais uma reunião doutrinária, mais um estudo, né, do Evangelho de Jesus. Eu gostaria de lembrar quem está com celular, que pusesse, desligasse ou colocasse no modo avião, para que nada pudesse atrapalhar as nossas reflexões da noite. Nós vamos então, para nos preparar para o trabalho da noite, vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É uma leitura lindíssima, que se chama Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e a incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscaram o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam no primeiro contato da menor chama de luz, que lhes descortine a frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos se poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. E a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera grandeza. A rocha, que sustenta a planície, costuma viver isolada. E o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue.
Não relaciones os bens que já espalhaste. Confira no infinito o bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Queridos companheiros, unamos os nossos corações e as nossas mentes neste instante para falarmos ao Pai e agradecer a Ele pelo dom da vida e por essa grande oportunidade de aqui estarmos sob esse teto amigo que nos abriga, estudando as tuas mensagens de amor, que nos propiciarão a elevação do nosso ser. Se conosco, mestre querido, abençoa o nosso irmão palestrante, que hoje tem a grande responsabilidade de falar em teu nome. Se conosco, mestre amado, agora e sempre. Vamos então apresentar a vocês o nosso companheiro Humberto, Luiz Humberto Dutra. Ele, nosso companheiro antigo desta casa, bem antigo, embora vocês não conheçam. O tempo no trabalho de Jesus passa rápido, né? Então, Humberto é trabalhador dessa casa há bastante tempo. Então, nós temos muito prazer de revê-lo nesse instante. E a palavra é sua, Humberto. Esteja à vontade. Boa noite. Estamos bem? Estamos bem? Que bom. É que eu tenho lido na doutrina dos espíritos que nós estamos vivendo um momento de transição planetária e, assim sendo, segundo eu li na literatura espírita, esses momentos de transição nos planetas, esses momentos de mudanças de ciclos são muito difíceis. Ainda bem que vocês estão bem. Eu estou administrando e devo confessar que com bastante dificuldade e limitações. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, depois desse período de distância devido à situação pandêmica, para conversarmos sobre doutrina espírita na nossa interpretação. Cada um de nós é cidadão do tempo. É isso que diz a doutrina. Cada um de nós somos viajantes, somos identidades, somos espíritos sem forma definida. E de tempos em tempos nós mergulhamos na condição física, fisiológica, para exercitarmos, tal qual escola, as nossas escolas, para exercitarmos a educação de sentimentos que a vida nos convida a ter a todo instante. Nesse trajeto secular milenar de reencarnações, evidentemente que cada um de nós, nessa visão da teologia espírita, evidentemente que cada um de nós
nas várias reencarnações que teve outras culturas, outras maneiras, outras observações, uns mais e outros menos. Eu quero dizer que a nossa interpretação pessoal, a interpretação pessoal de cada um de nós, é feita de acordo com nossas possibilidades interiores. Eu interpreto de uma maneira, uma pessoa interpreta de uma outra maneira o mesmo tema. Eu quero dizer, se eu viajasse no tempo, sabendo o que sei hoje, voltasse aos 20 e poucos, muitas coisas eu faria diferente, mas eu teria de manter patrimônio que eu conquistei hoje, senão eu ia repetir todas as coisas. E assim é com todos nós. Então, eu vou passar para vocês, aquilo que eu entendi. Mas eu convido a todos vocês a mergulharem na literatura espírita, pois cada um de vocês terá a possibilidade de entender com as suas próprias possibilidades. Um rapaz chamado Tiago, ele está aqui? Não. Ligou para a gente alguns dias atrás, semanas, pedindo para que nós viéssemos conversar na noite de hoje. E ele nos deu a liberdade de escolhermos um tema. E a gente veio aqui para falar do nosso momento e daquilo que a gente aprendeu em doutrina espírita, voltado à nossa visão para Jesus. O nosso Shoa, o nosso Rabone, era assim que era chamado na infância e na adolescência. Para Jesus. Então, nós queríamos essa noite convidar vocês a observarem, depois mergulharem na literatura espírita para ter um entendimento melhor. Ele parou diante de uma pequena multidão e foi escrever no chão. Diz Emmanuel, o mentor espiritual do Cândido Xavier, que ninguém sabe o que ele escreveu, que ele se mantinha num profundo silêncio ruidoso. O grupo que ali se formava, envolvido em um julgamento, uma análise do ponto de vista de Moisés, se preparava para apedrejar uma mulher, que nessa época valia menos que um cavalo. E nessa preparação ele não disse nada. Nesse movimento, ele só observava e escrevia no chão, não se sabe o quê. Essa senhora, essa mulher que ali estava pronta para ser apedrejada, porque diziam alguns que ela foi pega em adultério. Bom, se ela adulterou, tinha que ter um homem ali, tinha que ter alguém, um parceiro. Não tinha. Como diz Haroldo Dutra, tinha que ter uma testemunha. Também não tinha. Todos a condenaram. Os religiosos que ali estavam, que tinham a predominância moral sobre a turba, incendiavam ainda mais a agressão àquela mulher. Em primeiro lugar, ninguém adultera sozinho. Mas ele continua escrevendo no chão, sem falar nada, sem olhar para ninguém. Como se ele quisesse dizer: eu não tenho nada que ver com isso. Eu não tenho nada que ver com adultério.
A pessoa que ali está em julgamento, estava no seu livre-arbítrio. Ela fez a sua escolha. E ele permanecia em silêncio. Nos lembra esse silêncio que a lei de Moisés, adaptada à interpretação dos homens, sempre ensinou a todos a punir com violência. Mas ele não punia, ainda mais não usava violência. Usava disciplina, usava energia, mas a violência não. E ele continua escrevendo no chão. Eis que, em determinado momento, ele é inquirido, chamado, convidado a participar. E tu não dizes nada? Aí ele levantou, porque ele foi chamado a participar. E ele vai dizer, depois de olhar profundamente aquela turba, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Volta a escrever. Quieto. A mulher chega até ele depois de algum tempo, depois de algum silêncio, depois de terem partido aqueles que estavam ali. E ele diz, onde estão os teus seguidores? E ela diz assim, foram embora, primeiro os velhos, depois os mais jovens. E ela diz, com aquele olhar de súplica, de agradecimento, se mostra agradecida por ter escapado daquilo. E nós precisamos observar esse movimento dele, do Cristo. É como se ele dissesse assim, nós atraímos o que nós procuramos. É como se ele dissesse assim, se você está passando por esse momento, por essas circunstâncias, é porque você imantou, trouxe ao seu encontro, naquilo que a doutrina espírita nos explica hoje como lei de ação e reação, aquilo que você imantou. Porque os teus acusadores vieram de livre e espontânea vontade. E ele olha, contempla e convida. Vá. Levanta, vá e não peques mais. Quando eu comecei essa fala, foi para chamar a atenção, que essa história é conhecida, do movimento de silêncio de não jogar a primeira pedra. O movimento que ele fez em silêncio, sem ser convidado a participar do debate. E ele se manteve quieto. Somente no momento em que foi inquirido que ele se manifestou. Eles partiram todos, primeiro os velhos, depois os jovens, porque ali reconhecia-se o justo, assim era chamado por alguns, que trazia para eles todos ali uma moral viva, uma moral viva de verdade. Eu também não vou te acusar. Porque vai dizer Emmanuel mais tarde, só Deus pode julgar. Pois ninguém tem mais misericórdia nas mãos do que Deus. Quando nós observamos essa colocação, é porque nós temos uma dificuldade muito grande em nossos dias. Nós olhamos, sentimos, pensamos. Em nossos dias, nós emitimos
sentimentos e julgamentos de acordo com as nossas possibilidades. E a proposta desse homem, do Rabi da Galileia, não foi que nós viéssemos aqui caçar e educar os outros. A proposta de Jesus, nosso Senhor, foi de que eu mudasse o meu olhar em relação ao mundo. Eu não vim mudar o mundo. A doutrina espírita vai nos apresentar ele como professor, educador, mestre, caminho, verdade e vida. Em nossos dias, nessa mudança planetária que nós nos encontramos, eu estou falando somente de mim e de ninguém mais, nós emitimos opinião, eu emito opinião, sobre todas as coisas, como se eu fosse uma verdade absoluta. Mas a opinião que eu estou emitindo sobre todas as coisas e todas as pessoas deve-se somente à minha capacidade de interpretação secular e milenar. Será que eu tenho esse patrimônio? Será que nós temos esse patrimônio? Será que nós estamos aqui para isso? Quando eu emito opinião sobre o teu andar, quando eu emito opinião sobre a tua presença, eu estou falando de algo que eu profundamente desconheço. Eu não conheço o teu passado, eu não conheço o teu pretérito, eu não sei por que você nesse momento age assim. Eu não sei quais são as dores que te levaram a isso. Quando você pega a literatura kardeciana e começa a movimentar o livro, por exemplo, O que é o Espiritismo, que você observa a conversação de Kardec com o jornalista que queria assistir à reunião mediúnica, e ele disse que não era possível. E o jornalista insiste. Ele pergunta ao jornalista: como pode um juiz emitir opinião sobre um processo sem conhecer seus laudos? Como pode? Eu quero dizer que nós somos esse juiz quando observamos a vida do outro, quando cuidamos da vida do outro, quando induzimos o outro. Nós já temos a nossa responsabilidade existencial de cuidarmos da nossa própria vida. A misericórdia do Criador traz até nós os grupos familiares, para que essas pessoas que compõem os nossos grupos familiares possam servir de nossos instrutores, nossos professores. Porque vejam bem, muitas vezes no decorrer do período, claro que isso, mais uma vez, não é o caso de vocês, mas nós ouvimos comentários que dizem assim: lá no teu trabalho te acham ótimo, lá na tua escola você é maravilhoso, lá na tua casa religiosa, nossa, é só elogios. Mas quando você chega em casa, você se porta como um déspota. Muitas vezes a gente ouve isso. Mas há de se lembrar que lá naquela sociedade, lá naquela escola, lá naquela casa religiosa, ninguém te provocou. Ninguém mexeu com o teu conforto. E quando você veio para a sua casa, normalmente os consanguíneos que nesse momento estão na tua família, fazem parte da tua família, provocam-te. Pois são pessoas que de alguma forma vibram com a tua sintonia. São pessoas que de alguma forma têm compromisso com o teu modelo evolutivo naquele instante. Não significa obrigatoriamente que em um pretérito distante tenham vivido com você. É muito possível que sim, mas não exatamente, porque quando você vive na mesma sintonia, você pode reencarnar numa família assim. Quero dizer que, segundo o Cândido, o nosso Xavier, a família é educadora por excelência. E por mais que nós venhamos a imaginar que eles são aqueles que mais provocam, é porque eles sabem exatamente aonde tocar.
Mérito deles. Ali está, nessa proposta reencarnatória que eu tive, que nós tivemos, a nossa grande chance de qualificarmos os nossos sentimentos. Nós mergulhamos na carne, nós viemos para a carne, e aqui fomos crianças, nos tornamos adultos, aprendemos a trabalhar, aprendemos a nos movimentar, aprendemos a estudar, a termos o nosso ganha-pão para manter as nossas famílias e os nossos compromissos. É isso que nós fizemos. Nós administramos o nosso conhecimento, a nossa cultura, o nosso ponto de vista intelectual, para que nós pudéssemos produzir, para que nós pudéssemos ter bons ganhos e bom conforto. Isso é material didático. Material didático. Não é você. Primeiro, o que você aprendeu no planeta Terra, só em relação ao nosso lar, 100 anos defasado. A princípio. Segundo, isso é material didático, porque nós somos individualidades. Nós, em nossa essência, sentimos e pensamos. No momento em que eu faço o meu óbito, a minha identidade de sentir, de pensar, permanece. Aí eu mergulho novamente em outro padrão vibratório. E ali eu vou ter que responder perguntas para a minha consciência, que é o meu grande adversário. Quem eu amei? E por que eu amei? Não quem eu fui. Quem em essência eu sou. Quando nós mergulhamos na carne, a proposta da doutrina espírita, baseada no Evangelho do Cristo, é: eu vim não para mudar o mundo, eu vim para aprender a mudar o meu olhar em relação ao mundo. Foi isso que o Cristo nos ensinou. Jesus vem até nós, mergulha na carne. A literatura espírita aproxima 2000 anos, aproximadamente, o tempo que leva, para trazer para nós um roteiro de educação dos sentimentos, qualificação. A vida, em essência, não é quantificação, não é quanto você vai levar. É qualificação, quanto você fez. A doutrina espírita, mergulhada no Evangelho de Jesus, convida sempre você a avaliar todas as tuas atitudes diante do teu próximo, porque o teu próximo é o teu educador. Não importa se ele está certo ou errado. Como diz o nosso terno Chico, se o que falam de você é verdade, qual o problema? É verdade. Se o que falam de você é mentira, qual o problema? É mentira. Foi isso que o Cristo veio fazer. Ele veio trazer até nós um roteiro existencial de vida que muitos confundem o Evangelho como um poema, como um belo livro, um belo conto, uma boa novela. Mas não é. O Evangelho é a casa aonde Jesus mora. Na casa onde Jesus mora, eles vivem falando, vivenciando o idioma do Evangelho. Não é português, não é francês, não é inglês, italiano. A casa onde Jesus mora são os sentimentos. Os sentimentos que ele nos apresenta no Evangelho. O Evangelho é o rumo, a bússola, o apazão. Apazão é antigo, né, Luiz Henrique? É antigo. Vamos dizer que é o Maps do Google, então, né? Da onde mora Jesus. Para ir para lá, eu tenho que seguir esse roteiro.
Eu tenho que qualificar meus sentimentos e eu não aprendi isso. Quando eu estou vivendo, o material que a Dona Vida me apresenta não são meus materiais estudantis. Não são o meu material acadêmico, financeiro, social. A Dona Vida me dá outro material para trabalhar a minha essência. A Dona Vida vai me dar abandono, solidão, traição, mal falar, mal desejar, mal dizer. Isso são as coisas que a gente enfrenta em nosso dia a dia. E nós não estudamos para isso, nós não aprendemos isso. Nós não fomos numa sala de aula nos prepararmos para isso. Então, quando isso bate à nossa porta e vai bater, a gente não sabe o que faz. A gente foge para os caminhos solitários e não para os solidários. Nós nos abandonamos antes de vivenciarmos a solidão. Porque nós não aprendemos a abrir os braços. Embora tenha vindo um homem na humanidade que nos ensinou a fazer isso. Nós estamos mergulhados na carne, mas é como se essas coisas não nos afetassem. Por exemplo, quem de nós não vai ter experiência da enfermidade? Quem de nós? Tem uns por aí que às vezes dizem assim: eu queria morrer, Humberto, como um passarinho dormindo. E eu pergunto: você sabe o que é momento moris em latim? Momento da morte? E eu pergunto: tá bom, como é que você vai acordar? Sim, porque o teu corpo vai findar, mas o que você sente? O que você pensa é patrimônio teu. O teu corpo, a tua mãe e o teu pai doaram para você. Mas o que você sente é tua individualidade, é tua essência. E é ali que vai estar a tua nova formação. Como é que fica? Ali entra a educação dos sentimentos, a tua qualificação existencial, o teu silêncio, a tua compreensão de enfermidade. Nós vamos passar por isso. É uma questão de tempo. Vamos ter que aprendermos a sermos sensíveis e educados, porque a vida, a Dona Vida, em algum momento vai nos dar essa dor. Dor que nós vamos transformar como se tivéssemos sido abandonados pelo Pai. Sou tão bonzinho, faço prece todo dia. Vou lá na casa espírita, vou ali na igreja, todo dia. Sou temente. Isso é aparência. O que você faz ali é material didático. Eu quero saber o que você sente. A tua essência é essa, é o sentir e pensar. O teu espírito é isso. Esse homem, Jesus de Nazaré, veio até nós. Veio até nós trazer para nós esses ensinamentos. Hoje que nós estamos vivendo. Tem alguém aqui que está vindo na casa pela primeira vez? São tantos. Por favor, tem algum de vocês que está tendo o primeiro contato com doutrina espírita? Vocês nunca leram nada nem tiveram contato com doutrina espírita? Me perdoem. Na visão da doutrina dos espíritos, moça, jovens, nós somos uma trialidade. No nosso entendimento existencial, nesse momento em que falo, eu estou na condição masculina. Eu sou um homem, um corpo físico. As palavras que brotam em mim fazem parte de um sistema, um conjunto espiritual, produzido
produzidos no meu íntimo, transportado para o intermediário, que eu vou chamar de perispírito, febril no meu corpo quando falo. A doutrina dos espíritos, para vocês que estão chegando, tem uma leitura que o meu corpo vai findar no óbito, mas o que eu sinto e o que eu penso permanecem. A doutrina dos espíritos fala que uma vez vida, sempre vida. Não existe morte. Existe o final da condição física, que vai se extinguir pelo processo natural de todas as coisas que se extinguem. Nada dura para sempre, exceto o amor. Então, na visão da doutrina espírita, eu deveria ter falado isso no início, na leitura da doutrina espírita, nós somos estas individualidades que vamos nos relacionando uns com os outros, buscando como material de sabedoria que está acima da cultura, porque eu entendo que sabedoria é a cultura vivenciada, senão ela pode até ser prolixa e esquálida. Só discurso. Nós somos convidados a vivenciar uma ideia, uma filosofia. A filosofia de que a vida continua e que eu estou aqui por um motivo, que não é ganhar dinheiro, ter uma boa barriga, ter um bom carro. Isso faz parte do material didático que eu preciso trabalhar para construir, para me manter e educar, qualificar os meus sentimentos, a minha essência. E eu fico um período, depois eu morro, alguns conseguem desencarnar, mas são raros. Desencarnar, desapegar. Quando você morre e continua cheio de saudades, querendo estar aqui o tempo todo, você não desapegou. Eu morro e fico preso aos meus desejos, às minhas fantasias, aos meus sonhos, às minhas posses, às minhas coisas. Eu não me liberto. Eu só serei livre a partir do momento que eu tornar os meus desejos, o meu inconsciente, consciente. Aí, como diz Jung, eu tenho, nesse momento, o destino nas minhas mãos. Eu estou dizendo que aí eu conquisto a minha liberdade como indivíduo, que é aquilo que alguns vão chamar, em algumas religiões, conseguir a salvação. Eu sou dono de mim. Tudo bem? Continuamos aonde nós paramos, tudo evolui. O nosso planeta Terra tem hoje sobre si os olhos de todos os outros possíveis habitantes do nosso orbe, esperando a nossa transição planetária, para que o planeta Terra possa ter ocupantes mais qualificados nos seus sentimentos do que esses que aqui estão. Porque, segundo essa interpretação, nós que aqui estamos, ainda estamos muito mais próximo do primitivismo do que da angelitude. E esse homem, o Cristo prometido, veio aqui nos ensinar isso. Eu preciso andar porque o meu tempo se esgota. Eu queria chamar a atenção para um fato. Ele está com os apóstolos, aquele que nós chamamos Judas, o beija, e assim ele é identificado. Os soldados vêm para prendê-lo, para que, na visão espírita, ele possa nos convidar a fazer de nossas cruzes simbólicas, cruzes de ascensão. Simão, quando vê essa observação, os soldados se aproximando, tira a adaga, a espada da bainha
e corta a orelha do soldado. E ele diz: Simão, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele quer dizer também, no silêncio que ali decorre, na visão de Emmanuel, que, se eu quiser, eu chamaria legiões de arcanjos para me tirarem daqui, vocês não iam nem ver, nem saberiam. Eu estou me deixando ser preso porque eu preciso fazer isso para vocês entenderem o significado da vida. Quando ele fala em legiões, ele fala no plural. Só para lembrar que na época de Roma, legiões eram militares, aproximadamente 6.000 homens cada legião. Ele fala, eu chamaria agora legiões de arcanjos, de anjos, que meu pai me enviaria e me tirariam daqui. Eu estou sendo preso porque eu preciso vivenciar o que eu digo. Quando a gente vem falar do Cristo entre nós, vem fazer essa lembrança, vem convidar cada um de nós a refletir sobre essa possibilidade. Eu vou saltar algumas páginas aqui porque o tempo avança. Para dizer, de forma que eu, de acordo com as minhas possibilidades, interpretei esse homem. Tem uma passagem de uma conversa à beira de um velho fogão de Herculano Pires e Francisco o Terno Xavier, que Francisco relata a Herculano que ele tinha muita curiosidade para saber aonde vivia Jesus Cristo. E um dia, de tanto ele solicitar a Emmanuel, que era o seu mentor espiritual, que muitas religiões chamam de anjo da guarda, etc., disse assim, olha, as palavras são minhas, a emoção é minha. Você vai dormir, que assim que você adormecer, em desdobramento eu te levarei até onde for possível. Porque no nosso entendimento espírita, quando eu adormeço, que eu vou ao torpor do sono, dos sonhos, eu estou me desprendendo parcialmente do corpo físico. Eu estou expandindo a minha conjuntura espiritual, mas não totalmente, porque eu ainda estou ligado à matéria. Então é essa energia em forma de Chico que sai do corpo e fica paralelo. E Emmanuel diz que vai conduzi-lo até onde é possível. E Chico conta a Herculano Pires que eles levitaram. De repente ele percebeu que ele estava saindo do planeta. E continuaram a levitar. De repente, ele percebeu que o planeta estava lá longe. E eles continuaram. De repente, eles saíram do sistema solar. E eles continuaram. De repente, eles começaram a sair da galáxia. E o Chico disse assim, Emmanuel, eu não estou conseguindo mais. Aí Emmanuel diz, nós não chegamos ainda, mas aonde o Cristo que você quer conhecer convive, está bem à frente. E aonde Deus vive em essência, e um dia você vai compreender, está a bilhões de galáxias à frente. Aí ele diz para Herculano, nesse momento me deu uma saudade de um cafezinho e voltou. É desse Cristo que eu estou falando. Eu estou falando de alguém
que, segundo a doutrina espírita, em um determinado momento pega a energia fornecida pelo Criador e elabora com seus administradores o planeta Terra, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Esse espírito é responsável por tudo isso. Esse espírito que eu estou falando, e o tempo está correndo contra mim, ele foi responsável pela construção da água, dos vegetais, dos animais, hominais, porque ele diz: eu conheço cada um de vocês. Nenhum daqueles que você me confiou, que meu pai me confiou, eu vou perder. Esse homem está falando conosco. E alguns biólogos vão dizer que nós temos, no máximo, de forma racional, 250, 300 mil anos. Eu estou falando de 4,5 bilhões de anos. Eu estou falando de um planeta que tem aproximadamente 15 bilhões de anos. É desse homem que eu estou falando. Eu estou falando de um homem, de um espírito, que tem em sua trajetória evolutiva bilhões de experiência. A literatura espírita vai dizer que ele vem de planetas que não existem mais. Se nós tomarmos como referência somente o planeta Terra, que a vida útil dele, segundo os geofísicos, vai ser aproximadamente de 15 bilhões de anos. Se tivermos isso como referência, e ele vem de planeta, não, ele vem de planetas, plural, vamos botar mais um ou dois, ele tem mais de 50 bilhões de anos, de forma rasteira. E ele veio dizer aos meus amigos: tudo o que meu pai me ensinou, eu disse para vocês. Ali está o material pelo qual eu preciso qualificar a minha vida. A fala do Cristo é totalmente voltada para a tua essência, para o teu espírito. É totalmente voltada para aquilo que você sente e que você pensa. O tempo bate à nossa porta. Né, dona Zilva? Para que vocês tenham uma ideia da dimensão desse homem, que não dá para falar em 40 minutos, 45. Em uma oportunidade, o Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, ou Tutu, como querem chamar, vai à Alemanha. Vai visitar o Holocausto. E quando ele chega, Prêmio Nobel da Paz, ele é convidado a assinar um livro de presença, como uma figura importante. E ele assina o livro de presença. E ao assinar o livro de presença, esse senhor, que já desencarnou, já faleceu, esse bispo anglicano, ele coloca que os judeus e os outros possam perdoar o que o Holocausto fez. Assinado Desmond Tutu. Isso é porque passou alguns meses. Isso repercute no New York Times. Como o Prêmio Nobel da Paz teve a audácia de pedir àqueles todos e os outros que sofreram com as consequências do Holocausto que compreendessem e perdoarem aquela atrocidade. E envia até ele um jornalista que marca uma entrevista e no dia marcado vai visitá-lo. Chegando lá, o jornalista pergunta a ele, evidentemente, para colocá-lo numa situação delicada, se ele não teria se arrependido de ter falado isso. E ele disse, não.
E o jornalista insiste, mas você não acha que isso é um deboche das pessoas que morreram pela guerra, pela Segunda Grande Guerra? Não. Você segue a quem? E o bispo anglicano disse: ao Cristo. Eu aprendi isso com ele. Aí o jornalista disse assim: e se o Cristo estivesse aqui, visse isso, o que ele falaria de você? Eu não sei, mas eu diria que eu estou seguindo conforme me é possível. Aí o jornalista, insatisfeito, disse assim: você não conhece a dor? Aí ele disse: você não conhece a dor. Eu sou um negro, africano, eu conheço o apartheid, é de lá que eu vim. E foi lá que eu aprendi a conhecer esse Cristo. É por isso que eu estou aqui. Para que você saiba, o Cristo que eu sigo não ensina nos centros acadêmicos, nas salas com ar condicionado. O Cristo que eu sigo vivencia os seus ensinamentos. O Cristo que eu sigo, na hora da crucificação, na hora que a lança colocada pelo soldado Longínuo atravessa o seu peito, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o Cristo que eu sigo, e ele faria muito mais. O Cristo que eu sigo vivenciou. Como diz o terno Chico, que me perdoem todos os filósofos do mundo, todos os gênios da humanidade, mas nenhum falou em perdão, nenhum falou em amor. Só teve um, que além de falar, vivenciou com a própria pele. Nós que temos a literatura espírita a nossas mãos, podemos observar o convite de Paulo, carta aos Coríntios, que nós somos as cartas vivas, nós todos, humanidade do Cristo, que a nossa função é olhar esse momento de perturbação que nós estamos e educarmos os nossos sentimentos em relação ao mundo, às contrariedades. Nós precisamos vivenciar. Isso é a educação dos meus sentimentos. A razão muda com o tempo. O que eu sinto qualifica com o tempo. Muitas vezes a razão de ontem, hoje, já caiu por terra. O convite que nos é feito hoje por Kardec, eu estou agora nesse momento lendo um livro de 1860, o convite de Kardec é que nós passássemos a viver sempre objetivando o Cristo. Ele chega ao ponto de dizer, Hipólito Leon Denisard Rivail, que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz em vencer as suas más tendências. É um convite claro: educa a tua alma, educa os teus sentimentos, qualifica. Reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para vivenciar as suas más tendências e não permitir que aquilo continue. Isso está sendo dito por esse homem e por todos os seus seguidores. Por volta de 1300, o filho do Pedro Bernardone, o João Bernardone, depois conhecido como Francisco lá de Assis, vai dizer ao apóstolo, seus seguidores, ele era chamado nessa época já de Pai Francisco, ele vai dizer:
Vão aos povoados e falem da boa nova. Mas, olha o que ele diz. Mas, antes de falarem, apresentem. Se não for possível, falem. A doutrina dos Espíritos vai dizer que Deus usa o homem para educar o homem, o ser hominal. A doutrina dos Espíritos vai dizer que é através, lá no meu cunho primário, que é o familiar, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha mulher, meu marido, meus filhos, vai dizer que ali é o meu centro educacional. E ali eu tenho a oportunidade de exercitar. Aí você vai dizer, mas muitas vezes me contrariam, muitas vezes fazem isso comigo, muitas vezes o quê? A felicidade que você tem é proporcional à felicidade que você causa. Se alguém te magoou e te feriu, foi por quê? Você colocou ele num pedestal, por quê? Ele é tão falível quanto você. Muitas vezes as nossas infelicidades, muitas vezes as nossas dores estão conosco porque nós não temos algo que ele ensinou chamado gratidão. Muitas vezes eu digo que você é o causador da minha dor, mas eu não digo porque eu deixei isso acontecer. Eu não sabia justificativa. Na verdade, eu não queria saber, era bom para mim estar com você naquele instante. Satisfazia o meu ego, o meu desejo, satisfazia a minha vontade, a minha posse, a minha coisificação. O convite que nós somos convidados a participar é sairmos do material didático, da vida hominal, e mergulharmos nos nossos sentimentos. Porque são esses sentimentos que vão nos dar a paz. E nós não conseguiremos sermos felizes sem antes ter paz. Eu não sei de ninguém que foi feliz sem antes ter conquistado paz. E paz está nas tuas mãos. A minha paz eu te dou. Não como o mundo, mas como só eu posso te dar. Boa noite, muito obrigado. Nós agradecemos ao companheiro Humberto pelas suas reflexões, possamos ter também assimilado os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita em nossas vidas. Na próxima quinta-feira, nós teremos a palestra de Adriane Ribeiro, será também uma palestra presencial, e ele nos falará sobre um tema interessante. Observador, observação e observado. Vamos então lembrar aqui alguns outros avisos, rapidamente. A nossa livraria está aberta durante a semana, 9 horas se inicia, até às 12, e depois retorna às 13 até às 17. Então, a livraria, quem quiser adquirir algum livro, poderá vir durante a semana também. E durante a nossa palestra, fica aberta, né? Lá embaixo, quando saírem daí, se quiserem olhar algumas obras, poderão olhar. Lá na palestra, lá na livraria também, está exposto algumas peças feitas pelos artesãos aqui da casa, chama-se Bazar Mãos de Fada. Muito bonitas peças, num preço acessível, está lá exposto na livraria. E outro pedido que a gente faz a vocês é sobre o Bazar da Solidariedade,
que é o bazar de roupas usadas, de calçados, né? Material de casa, o que vocês tiverem lá sobrando, e a gente sempre tem, né? Podem trazer para cá, entregar na livraria durante a semana, que a casa fará um bazar de solidariedade, que é um bazar assim, bem baratinho, para ajudar as pessoas que não podem, e ajuda a casa também nos gastos, com água, com luz, com todo gasto que uma casa aberta tem. A evangelização infantil funciona no sábado, inicia-se às 9h30 e vai até às 11 horas. Para criancinhas de 0 ano, né? Bebezinho já pode vir, até 12 anos. Porque a partir de 13 anos, a gente já classifica como pré-mocidade, agora eles se classificam como mocidade já, né? Nada de pré, não é assim? Então, eles, a partir de 13, já vão estudar na mocidade, que funciona no sábado também, porém, iniciando às 17 horas até às 18h45. Então, a partir de 13 anos já é para o grupo da mocidade. E temos também, junto com a evangelização infantil, o estudo da família, que enquanto os pais trazem as crianças e as crianças estão sendo evangelizadas, os pais também ficam num grupo de estudos. Interessante isso, né? Muito bom. Precisamos também de alguns voluntários a mais. O pessoal do estudo tem respondido bastante, né? Tem se colocado à disposição para ajudar. Mas qualquer um de vocês que queiram ajudar, poderá dar o nome lá na livraria, o telefone, ou então aqui mesmo, quando terminar o trabalho. Após a nossa prece final, nós teremos o trabalho do passe individual. Prestem bem atenção. Quem estiver se sentindo bem, né, já assistiu uma palestra falando de Jesus, isso tudo já traz uma vibração muito boa para cada um de nós. Então, aqueles que estiverem se sentindo bem, após a prece, poderão ir para suas casas, né? E só na próxima quinta que nós nos veremos. E os que ainda estão necessitando de algum auxílio, tanto para a saúde física como para o equilíbrio espiritual, poderá permanecer no salão, sentadinhos, ouvindo uma música suave, sem conversar. Que o nosso amigo Marcelo vai conduzir cada grupo para tomar o passe individual. Tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus tudo de bom que nós recebemos na noite de hoje. Mestre amado, companheiro dileto de toda a nossa jornada, nós te agradecemos, Senhor, por termos esse banquete espiritual desta noite, que vem falar da tua presença entre nós, aqui no planeta, nos ensinando, nos orientando, exemplificando com o teu viver, que possamos agradecer, Senhor, do fundo de nossos corações, a tua mensagem amorosa, o sacrifício que um espírito luminar, como é o Mestre Jesus, vir até nós, reencarnar-se para nos dar todo o ensinamento de uma vida, de um caminho que nos levará certamente de volta ao Pai Criador. Se conosco, Jesus amado, agora e sempre.